Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E, meus amigos, eu vou falar pra vocês uma coisa. O pessoal fica aí sempre zoando os palmeirenses. Ah, sem mundial. Ah, 51 é pinga. Mas, cara, se fosse pra gente ter um mundial de 2012, ser o último brasileiro campeão de um mundial e estar vivendo todo esse marasmo que o Corinthians vive hoje, eu acho que eu preferia nem vencer, viu? Esse mundial de 2012. Colocando aqui apenas uma hipótese aqui, né? Uma situação figurada. Porque, cara, pelo amor de Deus, o que é isso? O Corinthians teve tudo para ser hoje um clube estruturalmente de alto nível, um clube com o caixa em dia, financeiramente forte, um clube com sua marca forte. O Corinthians teve todos esses ingredientes, principalmente lá atrás, quando ganhou o Mundial, se projetou para o mundo. E nada disso foi aproveitado. Isso foi simplesmente jogado fora por gestões que passaram pelo clube e irresponsavelmente fizeram o estilo de gestão dos anos 90. Aquela gestão baseada nos gastos, aquela gestão que pagava salários milionários, que olhava apenas o nome do jogador e não olhava a ficha técnica e não olhava o rendimento. Uma gestão que olhava para o próprio umbigo e não tinha nenhuma projeção de base, não olhava para o futuro do futebol, não olhava e não entendia que um dia, financeiramente, a conjuntura do futebol brasileiro iria mudar. E não bastava você ter apenas jogadores com salários altos, mas você tinha que ter uma base forte, você tinha que ter amplitude de elenco, você tinha que ter contas organizadas e patrocinadores que realmente representavam e expressavam a marca do seu clube. E eles não pensaram nada disso. E aí o Corinthians se torna essa bagunça que é hoje. Sem nenhum clubismo aqui, eu posso dizer para vocês que esse resultado pro Corinthians hoje foi um resultado bom, tá? Foi um resultado bom, não foi um resultado ruim, não. Na verdade, eu esperava que o Flamengo iria fazer uma partida muito mais intensa, iria fazer uma partida com muito mais criatividade, com muito mais conversões em chutes a gols, com muito mais gols em si. Eu achava que o Flamengo ia amassar o Corinthians de todas as formas. Tá certo que quando a gente olha pelo panorama geral do jogo em si, o Flamengo manteve a maior parte da posse de bola em todo o jogo. Tirou a bola do Corinthians, muitas vezes manteve as suas linhas mais altas, pressionou o adversário, mas faltava aquela criatividade. Faltava aquele Arrascaeta, aquele Everton Ribeiro, que fazia aquela jogada que quebrasse aquelas linhas, aquela barreira, aquela linha de 4, 5 jogadores que às vezes se formava frente à área do Corinthians e se projetasse ali para a conversão ali de gol do Gabigol, do Pedro ou de qualquer outro jogador. Hoje, mais uma vez, a vitória do Flamengo ela foi imputada em cima de um jogador zagueiro, né? De um zagueiro que tem sido zagueiro artilheiro, um zagueiro que tem colaborado com gols à frente, um zagueiro que tem sido um jogador de grande amplitude, trabalha atrás, trabalha na frente, um jogador multidisciplinar que consegue fazer, às vezes ali, de ser um 12º homem, digamos assim, no time, fazendo funções de defesa e até mesmo funções de gols. Como acontece, por exemplo, ali com o Murilo, no Palmeiras, com o Gustavo Gomes, no Palmeiras. O Léo Pereira, ele representa esse jogador hoje para o Flamengo, né? O jogador multidisciplinar, o jogador que colabora de ambas as formas. O Corinthians basicamente chegou hoje no jogo com uma única estratégia. Uma única estratégia, contra-ataque. O Corinthians deixava com que as linhas do Flamengo subissem. Não se importava com isso. Fazia com que o Flamengo subisse essas linhas, mas depois, nas áreas terminais, nas zonas terminais de campo, começava a se encolher e a se fechar para fechar os seus espaços e não deixar com que o sistema ofensivo do Flamengo perfurassem ali o sistema defensivo do Corinthians. E a partir daí tentava projeções em bolas alçadas ali, em longas distâncias, em altas profundidades, para tentar achar na velocidade ali de Roger Guedes, na finalização de Yuri Alberto, alguma coisa. Chegou uma ou outra vez com perigo. Sim, chegou, mas não conseguiu também fazer muita coisa. Na verdade, o jogo hoje do Flamengo e do Corinthians foi um jogo tecnicamente abaixo do que a gente esperava. A gente esperava um Flamengo mais intenso. Nós esperávamos também um Corinthians que se projetasse mais e que ousasse mais. Só que preferiu ser o time da retranca e o time que trabalhasse no contra-ataque e tentasse achar de repente ali uma vitória ou até mesmo um empate por uma bola. E no fim, quem achou essa vitória por uma bola foi o Léo Pereira, salvando aí a atuação bem morna do Flamengo frente à sua torcida hoje, que todo mundo esperava que iria ser diferente. O que importa, meu amigo, é a classificação final. Não importa se vence por meio gol a 0. O importante é que saiu com um resultado positivo e
conseguiu aí fazer com que o Corinthians continue na zona de rebaixamento. Com isso, o Flamengo vai para o 6º lugar, já ocupou o G6 ali, começa a respirar mais aliviado do que nas semanas anteriores, e o Corinthians continua amargando a zona de rebaixamento em 17º lugar. Alguns vídeos atrás eu disse para vocês que esse ano é o ano que o Corinthians briga para não cair no Campeonato Brasileiro. Ah, Neto, mas tá muito cedo para isso. Mas, mano, na minha opinião, briga para não cair. Coloca nas opiniões aí o que vocês acham a respeito disso, mano. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.